Você já ouviu falar na frase dividir para conquistar? Pois é, essa estratégia é também utilizada quando estamos falando de arquitetura de software. Uma etapa importantíssima no ciclo de vida de desenvolvimento de um sistema é a definição da arquitetura da solução. E para aqueles que buscam se destacar com a plataforma OutSystems, esse conhecimento é essencial. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, por isso não perde nem um minuto desse vídeo. Até eu vou assistir esse vídeo quando ele estiver editado, todo bonitinho, para aprender mais sobre arquitetura. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é James Andrade e eu sou um Team Leader OutSystems em uma grande consultora de TI aqui em Lisboa. E eu nem preciso falar que eu sou um apaixonado pela plataforma OutSystems. Deixa eu contar uma história para vocês sobre a plataforma OutSystems. Eu gosto muito de pilotar moto e de velocidade. E às vezes quando eu estava andando de moto eu imaginava que era igual a programar em OutSystems pela velocidade que a plataforma traz desenvolvendo aplicativos. Mas isso aí foi só um devaneio. O conteúdo do vídeo de hoje é sobre uma das etapas mais importantes no desenvolvimento de uma solução alto nível em OutSystems. Vamos hoje trabalhar a arquitetura da nossa solução para a Kaizen Barbearia. E vamos fazer isso com base nas histórias de usuário que criamos nos vídeos passados. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sugiro que você assista a série desde o começo, criando um aplicativo do zero para a Kaizen Barbearia. Dessa forma, você vai conseguir absorver melhor o conteúdo. Eu vou deixar aqui em cima o card para que você comece lá do início. Sem mais delongas, então bora para o computador, onde eu preparei no Miro um mapa mental para que vocês possam entender de uma forma visual aquilo que eu quero passar para vocês com relação à arquitetura dentro da plataforma OutSystems. Se você gosta desses vídeos que tem um Miro, que eu explico através do mapa mental, não esqueça de deixar aí nos comentários. #Miro. Assim eu entendo que estamos indo pelo caminho certo. Então pessoal, já estou aqui com o Miro aberto e olha só o conteúdo que temos aqui hoje. Muito conteúdo interessante, fundamental para quem quer se aprofundar na questão da arquitetura em OutSystems. E por onde é que eu queria começar com vocês aqui nesse nosso mapa mental? Vou começar revendo aquela imagem que vimos no vídeo passado sobre o ciclo de vida no desenvolvimento de sistemas. Seguindo essa imagem do ciclo de vida, nós acabamos no vídeo passado a etapa de análise de requisitos, relembrando a vocês que tivemos a ver as histórias de usuário. É uma forma de definir os requisitos dentro do contexto das metodologias ágeis. Então, estando concluída essa etapa, vamos agora para a etapa de design da nossa solução. E o que é essa etapa de design? Essa etapa de design, para que ela fique melhor explicada para vocês, nós vamos dividi-la aqui em 3 partes. Uma primeira, a arquitetura, que é o que vamos falar nesse vídeo de hoje. Uma segunda, que vamos falar sobre o modelo de dados da solução, que será o próximo vídeo. E um outro, que vamos falar sobre prototipagem e definição de mockups de UX e UI. Todos esses 3 passos são fundamentais para o desenho da solução, antes de começarmos propriamente no desenvolvimento dessa solução. Todas essas 3 etapas são essenciais para uma boa definição de uma solução, antes que comecemos com a etapa da implementação propriamente. Hoje vamos falar sobre a parte da arquitetura e eu dividi isso também em três etapas. E quais serão essas 3 etapas? Primeiro, vamos falar sobre programação modular em OutSystems. O que é programação modular e como é que se aplica esse conceito dentro do OutSystems. Arquitetura Canvas em 3 camadas ou 4 camadas, como era conhecida. E depois vamos definir a nossa própria arquitetura para a solução da Kaizen Barbearia. Dessa forma você vai conseguir ver através de um exemplo como é que pensamos para a criação dessa arquitetura inicial. Pessoal, são esses conceitos que depois fazem uma grande diferença de como utilizamos a plataforma OutSystems. A plataforma ela é preparada para gerir uma fábrica de uma empresa que tem dezenas de aplicações. Mas tudo isso tem que ser construído da forma correta. Por isso é tão importante aprender bem esses conceitos. Mas antes de eu começar com o primeiro tópico, eu quero deixar aqui 2 recados para vocês. O primeiro é sobre um clube do qual eu faço parte, que eu queria também aqui divulgar para vocês, que é o Clube do Léo Andrade. Esse vídeo que eu estou aqui fazendo hoje é um oferecimento desse clube. Mas então, o que é esse clube? E quem é o Léo Andrade? O Léo Andrade, eu conheci ele através do YouTube. Ele também produz vários conteúdos sobre a plataforma OutSystems e também sobre outras plataformas low code e no code. E foi isso que me chamou a atenção. O Léo também já tem uma experiência de 12 anos na área de desenvolvimento de sistemas.
e consolidou todo o seu conteúdo, todo o seu conhecimento dentro desse clube. Não só dentro desse clube, mas também existe muito material disponível do Léo Andrade no próprio YouTube. Posso aqui ver em conjunto com vocês uma parte aqui do vídeo onde o Léo explica um pouco sobre isso. Você sabe que entender de programação já lhe deixa um passo à frente de qualquer outra pessoa, independente de qual seja a sua área de atuação. Meu nome é Léo Andrade, eu sou desenvolvedor e a partir de hoje a programação nunca mais será um bicho de 7 cabeças para você. Depois de 12 anos trabalhando com desenvolvimento de software, Então, pessoal, esse clube eu realmente indico e eu faço parte desse clube ajudando também e tirando algumas dúvidas quando está relacionado com OutSystems. Aqui no site, eu vou deixar um link para vocês aqui na descrição desse vídeo, onde vocês vão entender mais sobre o objetivo desse clube e qual conteúdo que espera lá por vocês. Então, não deixem de visitar, conhecer melhor sobre o clube. Vocês vão ter também a oportunidade de experimentar durante 7 dias, gratuitamente, e nos encontramos por lá. O outro recado que eu queria dar para vocês é que vocês não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhem no LinkedIn, no Facebook, nos grupos de OutSystems. Esse conteúdo ele é muito importante. Então, quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento e quanto mais pessoas compartilhar, mais qualidade vamos ter no nosso dia a dia, do nosso trabalho. Mas então, bora logo começar pelo nosso primeiro tópico, que é programação modular em OutSystems. Mas o que é isso, programação modular? Programação modular é uma técnica usada no desenvolvimento de software onde o programa é dividido em vários pequenos blocos ou componentes autônomos chamados módulos, que são gerenciáveis, lógicos e funcionais. Mas o que é que isso significa na prática? Trazendo esse conceito para dentro do OutSystems, sabemos que dentro do OutSystems conseguimos construir aplicações e módulos, certo? Logo, quando entramos no nosso ambiente pessoal, temos essa visão, onde podemos fazer filtros pelas nossas aplicações, que são nada mais do que um conjunto de módulos que se relacionam ou que fazem sentido estarem juntos. Eu tenho aqui também uma imagem, quando entramos no detalhe de uma aplicação, temos aqui os módulos. E o que é que são esses módulos no OutSystems? Os módulos eles podem compartilhar elementos com outros módulos. Estes elementos que são compartilhados são chamados de elementos públicos. Existem aqui também outras duas definições importantes que você precisa ter em mente. Os módulos que compartilham elementos com outros módulos são chamados de producers. E os módulos que consomem elementos são chamados de consumers. Esse conceito de reutilização, de componentização, ele também é utilizado em muitas outras áreas. Eu trouxe aqui um exemplo interessante, que eu achei muito curioso isso, que na animação da Disney, eles também utilizam técnicas de reaproveitamento. Então, eu vou aqui colocar esse vídeo para que vocês percebam como é que a Disney utilizou esse conceito em alguns filmes de animação. Então, aqui um exemplo. Deixa eu colocar aqui esse vídeo para vocês assistirem. Nesse exemplo, conseguimos ver o filme Robin Hood e o Livro da Selva, onde a Disney reutiliza o seu componente, digamos assim, para a animação. Você pode ver que os elementos se movimentam muito semelhantes. Então a Disney altera apenas algumas características do personagem, mas reaproveita por completo aquela cena. Vou colocar mais um pouco para que vocês percebam. Saindo aqui da Disney, vamos avançando para o nosso segundo tópico desse nosso vídeo, que é arquitetura Canvas. Também é muito falado quando estamos pesquisando sobre arquitetura em OutSystems. E o que é e por que ela é importante? A arquitetura Canvas é uma ferramenta de arquitetura OutSystems para simplificar o projeto de arquitetura orientada a serviços. Promove a abstração correta de microserviços reutilizáveis e o isolamento correto de módulos funcionais distintos. Nos casos em que você está desenvolvendo e mantendo vários aplicativos que reutilizam módulos comuns. Então, esse conceito de arquitetura Canvas é uma ferramenta que o OutSystems pensou para que fosse simples de separar esses módulos e criar uma arquitetura orientada a serviços. Uma instalação típica da OutSystems de médio a grande porte suportará mais de 20 aplicativos de missão crítica e mais de 200 módulos independentes.
Então, imaginem uma fábrica de software, né, para uma grande empresa, que é o público-alvo da OutSystems, são as grandes empresas. Imagine essa empresa com dezenas de aplicações. Se isso não estiver bem organizado, isso vai fazer com que alguns códigos, alguns serviços se repitam muitas vezes, o que vai dificultar depois a manutenção dessa fábrica. Continuando aqui com a nossa definição, esses aplicativos e módulos têm diferentes ciclos de vida, de mudança, e são mantidos e patrocinados por equipas diferentes. Novos aplicativos tendem a evoluir rapidamente, enquanto serviços altamente reutilizados mudam muito mais lentamente. Então, isso quer dizer o quê? Dentro de uma fábrica de software, eu vou ter aqueles componentes que são amplamente reutilizados dentro da fábrica, mas que tem uma mudança mais lenta, ele muda poucas vezes. São serviços muito genéricos. Enquanto uma nova aplicação que é criada, muito facilmente o cliente vai pedir ali evoluções, alterações, ou deverá surgir ali algumas correções de bugs, fazendo com que seja necessário subir essa solução para um ambiente produtivo. E é aí que aplica-se os conceitos de modularização. Essa aplicação tem que ter um ciclo de vida completamente diferente dos módulos que foram criados para ser altamente reutilizados. Aqui eu trago também a imagem, para não estarmos reinventando a roda. Então, trago aqui essa imagem também para ficar ilustrado. Mas quais são os benefícios de uma boa arquitetura? Também listei isso aqui para nós. Os benefícios de ter uma boa arquitetura é ter ciclo de vidas independentes entre as aplicações, como eu falei há pouco. Uma aplicação que está sendo criada nova é muito mais fácil que ela tenha evoluções e que precisem subir de ambiente. Se você ainda não está familiarizado com esse termo de ambientes de servidores, isso significa de que quando estamos trabalhando, desenvolvemos um aplicativo e publicamos em uma área em que é só vista pelos desenvolvedores, para que se possa estar sempre alterando e modificando o código. Para além dessa área dos desenvolvedores, também existem normalmente mais 2 servidores, 2 ambientes, como assim chamamos. Esses ambientes são o ambiente de teste de qualidade, onde quando o aplicativo chegar nesse ambiente, ele vai ser utilizado pela equipe de testes, por exemplo. E, por último, temos o ambiente de produção, que é o ambiente para que quando o aplicativo chegue nessa etapa, ele vai ser utilizado pelos utilizadores finais, pelo cliente final. Então, ter ciclos de vidas diferentes permite com que eu pegue uma aplicação que está em ambiente de desenvolvimento e passe ela até produção sem depender de outras aplicações, digamos assim. Está aqui também listado nos benefícios. Diminuirão ao mínimo as dependências e o impacto geral da mudança. Então, se a sua fábrica estiver bem modularizada, cada módulo com as suas responsabilidades, cada aplicação com suas responsabilidades, ao você alterar uma peça, ela só vai atingir aquele ramo que realmente necessita dela e não vai estar tudo interligado de uma forma que não possa não fazer sentido. Para além disso, o baixo custo na manutenção e evolução, tendo em vista que cada peça está no seu devido lugar e uma evolução vai mexer apenas naquela peça em específico. Abstração e encapsulamento de conceitos de negócio, conceitos técnicos. Compilação e desenvolvimento otimizados. Então, se eu tenho o meu ambiente, a minha fábrica, com uma arquitetura bem estruturada, quando eu publicar uma aplicação ou quando eu subir uma aplicação de ambiente, apenas aquelas outras aplicações e módulos que realmente necessitam de ter aquela dependência vão ser atualizados. Então, é muito importante aqui também para otimizar essas subidas de ambientes e essas compilações de código dentro do OutSystems. E por último, mas não menos importante, melhora também o trabalho em equipe. Tendo em vista de que essa separação de aplicações e módulos e responsabilidades faz com que tenhamos a equipe que é especialista em front-end, por exemplo, trabalhe em uma aplicação que está dedicada ao front-end, e uma equipe que é especialista em lógica de negócio fique trabalhando em um módulo que é específico para integração de serviços e lógica de negócio.
Dessa forma, permitimos à equipe trabalhar sem ter grandes conflitos de merge durante a publicação e durante o seu dia de trabalho. Tendo conhecido então esses benefícios, o que é programação modular e o que é arquitetura Canvas no OutSystems, como é que fazemos então? Quais são os processos para definir a nossa arquitetura da nossa aplicação? Definimos basicamente em 3 passos. Bora lá olhar quais são. Então, o processo de design de arquitetura é dividido em descobrir os conceitos de negócio e integração. Então, vamos olhar para o nosso problema, tentando descobrir quais são os conceitos de negócio que estão ligados àquela solução. Vamos organizar esses conceitos de negócio e integração em arquitetura em camadas Canvas. Vamos já chegar nessa parte. Mas para cada conceito, vamos isolar em uma das 3 camadas. E por último, vamos juntar esses conceitos de negócio de acordo com os padrões recomendados. É importante também salientar de que esses passos não precisam ser só feitos uma vez. Ele pode ser feito repetidas vezes para repensarmos a arquitetura que estamos criando para aquela solução. E depois também, durante a evolução de uma fábrica de software, a arquitetura pode ir se ajustando conforme a necessidade. Então vamos juntos seguir esses 3 passos enquanto vamos para o tópico 3 do vídeo de hoje, que é criar a nossa arquitetura para a nossa aplicação da Kaizen Barbearia. Bora lá começar com isso então? Deixa eu fazer aqui o zoom out do nosso Miro. E vamos começar aqui então pela parte 1, que é descobrir os conceitos de negócio. Essa é a parte mais importante. Eu queria que vocês tivessem atenção aqui agora nesse momento. A parte 1 de descobrir os conceitos de negócio e necessidade de integração, vamos fazer a partir das histórias de usuários que coletamos lá atrás. Como é que vamos fazer isso? Vamos em busca de palavras-chave. Por exemplo, dentro da User Story 5, que definimos lá atrás, diz o seguinte: como cliente, depois de autenticado, quero agendar um serviço em determinado dia e horário e também selecionando o profissional para cada serviço. Vocês não conseguem perceber de primeira, mas se tiverem atenção, vão ver o quanto essa frase é rica em termos de definir conceitos de negócio para essa nossa solução. Então, algumas dessas eu sinalizei aqui com essa seta, vamos dizer assim, em alguns pontos, né? Então, cliente, agendar, serviço, profissional. E vocês vão ver que esses conceitos de arquitetura não é a mesma coisa, mas vocês vão ver que o entendimento desses conceitos também vai nos ajudar no nosso próximo passo com relação ao modelo de dados da nossa solução. Mas já na etapa de arquitetura, esses conceitos já começam a ser importantes. Então, bora lá para a identificação desses elementos. Então, cliente se tornou aqui, separei aqui uma caixinha, coloquei uma cor laranja. Não necessariamente precisava ser laranja, mas eu já quis dar aqui uma distinção para que vocês comecem a se habituar com essas cores. Aqui poderiam estar todos com a mesma cor, mas vocês já vão entender porque eu separei dessa forma. Mas então, cliente, para mim é uma palavra-chave. E eu separei aqui o conceito de negócio que é cliente, que também vai estar envolvido nessa nossa solução. Agendar é uma funcionalidade. Me parece que vai haver aqui integrações ou então utilizações de componentes que podem depois ser reutilizados dentro da nossa fábrica. Então eu separei aqui o agendar também em um conceito. Serviço também é um conceito de negócio transversal para o negócio, né? Não necessariamente está agarrado de forma isolada para essa nossa solução. Serviço é um conceito genérico. Então, também separei aqui o conceito de serviços. Profissional ou profissionais. O que são os profissionais? Nada mais é do que os colaboradores, né, de uma empresa. Então, os profissionais que vão oferecer aquele serviço pode ser também transformado aqui em um módulo de colaboradores. Ou separei aqui o objeto de negócio colaborador. Também serviço. Se eu estou agendando um serviço, eu estou também realizando uma venda. Então, nós precisamos começar a juntar esses termos de negócio e entender o que está por trás daquele negócio para também montar bem a nossa arquitetura, tá certo? Aproveitando aqui uma segunda user story também.
como cliente, então o conceito se repete, né? Sinalizei aqui mapa, o utilizador quer ver e poder ver a sua localização no mapa. Então, isso aqui já me dá um alerta de que eu vou precisar de uma integração com algum componente de mapa, por exemplo, o Google Maps. Para além disso, também cita aqui fotos, né? Então eu tenho o conceito genérico de gestão de arquivos dentro da minha fábrica, então eu começo a identificar esses elementos e o que pode ser depois reaproveitado dentro do contexto daquele cliente, daquela fábrica. Eu sei também que para solucionar esse problema, eu vou precisar criar um aplicativo e um back-office. Já falamos sobre isso nos vídeos anteriores. Então separei aqui também o que seriam módulos que depois vão dar origem ao aplicativo e também ao back-office. Então, esse nosso primeiro ponto foi onde também fizemos aqui um brainstorm, né? A partir das user stories ou histórias de usuários, identificamos os principais elementos de negócio e separamos aqui em várias caixinhas, ok? Essa foi a etapa de descobrir conceitos de negócios. Passando então para a segunda etapa, onde nós vamos organizar esses conceitos dentro da arquitetura Canvas. E é aqui que vocês vão entender agora, porque eu já comecei a separar com aquelas cores. Por que eu separei com aquelas cores? O que é que diz a regra da arquitetura Canvas? A arquitetura Canvas ela é dividida em 3 camadas. Camada de módulos que terão componentes para o utilizador final, né? Então a camada de utilizador final, que tem como descrição interface do usuário. É nesta camada que estão os ecrãs, os processos. Essa camada utiliza elementos das camadas abaixo para implementar as histórias do usuário. O que isso significa na prática? Essa é a camada de aplicações e módulos que terão as telas propriamente, os ecrãs, o conteúdo dos ecrãs, a interação com o utilizador final. Então, essa é a última camada, ou a primeira camada, digamos assim, de interação com o usuário. A segunda camada, que aqui tem a cor laranja, diz respeito aos serviços relacionados aos conceitos de negócio. Tabelas na base de dados, regras de negócio e componentes visuais relacionados à lógica de negócio reutilizáveis. O que é que isso significa? São componentes, ações, webblocks que fazem parte de conceitos genéricos daquele negócio. Não é necessariamente para aplicação do MyKaizen ou do Kaizen Backoffice. São conceitos de negócio que podem ser reutilizados em qualquer nova aplicação que vá surgir dentro do contexto desse cliente e dessa fábrica. Então colocamos sempre em uma camada que não está ligada diretamente com os ecrãs e que depois possa ser reutilizado por vários módulos que têm ecrãs. Ou seja, o conteúdo que está nessa camada depois pode ser reutilizado por vários módulos, várias aplicações que estão nessa primeira camada aqui de cima. Ainda mais abstrato do que conceitos de negócio, temos utilitários e integrações. Esses são módulos completamente desgarrados, digamos assim, de lógicas de negócio. São componentes extremamente reutilizáveis. São integrações com APIs externas, são utilitários, por exemplo, formatar uma data, formatar um tipo de estrutura específica. Então, são utilitários para que depois vai ser reutilizado em toda aquela fábrica. Encontra-se também nessa última camada os temas e os padrões de User Interface. Conhecendo essas 3 camadas, sabendo que essas 3 camadas existem, como é que agora organizamos os nossos conceitos que identificamos aqui nas nossas histórias de usuários? Como é que separamos esses conceitos dentro dessas 3 camadas? Agora vocês conseguem já perceber o porquê aqui das cores, certo? Para facilitar depois, para que eu organize e colocando já aqui do lado esquerdo o nome de cada uma das camadas. Então, utilizador final, temos aqui o aplicativo e o back-office. Lógica de negócio, temos loja, vendas, agendamentos, cliente, serviços, colaborador, produto,
e empresa, do modo geral. E na camada de biblioteca e integração, eu tenho aqui uma aplicação para o Google Maps, por exemplo, para o calendário, pode ser um componente que nos ajude a recolher ali a informação quando o cliente está querendo fazer um agendamento, um componente transversal de calendário, algo assim desse gênero. E também uma aplicação genérica para tratar arquivos. Isso pode servir para a fábrica como um todo. Eu posso tratar arquivos de foto, posso tratar arquivos de folha de pagamentos depois dos colaboradores. Então, tudo que é relacionado a arquivos vai reaproveitar os conceitos desse módulo. Então, é dessa forma que fica organizado os nossos módulos identificados, os nossos conceitos identificados dentro da arquitetura em 3 camadas Canvas. O que nos faz levar aqui para o nosso terceiro passo, que é juntar conceitos e aplicar nomenclaturas. Agora já não é mais conceitos genéricos. Eu não estou mais aqui fazendo brainstorm de quais são os conceitos dentro da minha aplicação. Eu já tenho que começar a aplicar os conceitos e as nomenclaturas utilizadas pela OutSystems para definir as minhas aplicações e os meus módulos. Então, o que é que eu escolhi aqui? Nomear. Dentro da minha camada de utilizador final, eu tenho o meu aplicativo móvel, que será o MyKaizen. Eu tenho uma aplicação para o dashboard, onde vamos também implementar alguns conceitos de gráficos e dashboard, mapeando quantos agendamentos houveram naquele mês para tal profissional. Então, alguns indicadores através de dashboard vão ser desenvolvidos nessa aplicação. E também, por último, a nossa aplicação de back-office, onde vai ser gerida toda a informação base para aquele sistema. Na camada logo abaixo, eu já comecei a dar nome aqui aos módulos. Então, coloquei para o inglês, os conceitos que tínhamos identificado inicialmente, coloquei para o inglês. Então, Store CS, Sales BL, esses conceitos e essa nomenclatura, cada um tem o seu significado. Então, o sufixo BL significa Business Logic. Então, é um módulo que está dedicado à construção de lógica de negócio. Mas por que eu tenho um Sales CS e um Sales BL? O CS já tem um outro conceito. O CS é a abreviação de Core Service. E são nos módulos CS que normalmente construímos o nosso modelo de dados, criamos as nossas entidades e vamos expor as APIs base daquela entidade. Por exemplo, Save, Validate, Delete. Então, o CS, vamos colocar assim na nossa cabeça, que é onde construímos o nosso modelo de dados, onde ficam as tabelas relacionadas àquele conceito de negócio. Mas aqui por baixo também tem o módulo Employee CS, Service CS, Customer CS, Product CS e Company CS. Todos esses módulos, eles em algum momento aqui vão ligar-se uns com os outros. Alguns podem não necessitar de comunicação. Por exemplo, o Employee e o Service, ele não tem comunicação aqui direta, mas depois os dois acabam por ser utilizados dentro do módulo de Sales, por exemplo. Por quê? Sales aqui é o conceito de vendas, venda de serviço ou venda de produto. E uma venda de um produto está sempre relacionado a um cliente, um colaborador que realizou aquele serviço, por exemplo, e um serviço que foi oferecido. Então, é onde acaba depois por juntar esses conceitos de serviço, cliente e colaborador. O Company CS vai ser onde temos a nossa estrutura mais básica, um cadastro principal para a Kaizen, onde depois eu vou poder expandir quais são os colaboradores da Kaizen, quais são os serviços da Kaizen. Então, eu vou acabar por ligar esses módulos que estão aqui por cima ao meu módulo do Company. Todos eles vão ter uma dependência para o Company. Isso vai permitir, depois que o quê? Essa nossa arquitetura de que uma outra empresa, se quiser esse conceito da Kaizen, apenas mudando um registro dentro desse módulo Company, podemos criar toda uma árvore de registros que está ligado àquela company em específica. Então, todos os dados ficam agarrados àquela empresa, o que nos vai permitir que, se depois a Kaizen quiser integrar uma segunda empresa dentro dessa mesma solução, vai ser bem mais fácil dentro dessa nossa arquitetura. E por último, aqui as aplicações, os módulos relacionados a integrações. Coloquei aqui o Google Maps, o Arquivos, o Calendário e também coloquei aqui um relacionado a User Interface, que vai ser o Kaizen Team.
Então, esse tema depois vai alimentar os nossos módulos de utilizador final. Ok, esse é o primeiro momento onde juntamos os conceitos em módulos e demos os nomes corretos a eles. Agora, o que nos falta é juntar esses módulos em aplicações, como vimos anteriormente, como vimos aqui atrás. Uma aplicação é um conjunto de módulos relacionados. Então, eu aqui defini os meus módulos e agora eu vou juntar esses módulos em aplicações. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, na camada de utilizador final. A minha aplicação MyKaizen, que vai ser a minha aplicação móvel, ela vai ter o módulo principal de User Interface, que vai ser o MyKaizen, e eu depois, não é objetivo se aprofundar nisso agora, mas vamos ter que tocar brevemente nesse assunto, que é arquitetura também para aplicações móveis. Ela muda um pouco, por isso eu criei aqui também um módulo que vai ser o MyKaizen Local CS, caso seja necessário armazenarmos também informação no nosso dispositivo localmente. Então, vamos criar um modelo de dados específico para a aplicação mobile, onde vai ter apenas o conjunto de dados necessário para alimentar aquela aplicação. Para além disso, vamos ter também a aplicação Kaizen Dashboard, onde vai ter um módulo principal Kaizen Dashboard, e também para o Kaizen Backoffice. Indo para a nossa camada de lógica de negócio, eu vou criar uma aplicação Sales Core, onde dentro do Sales Core eu vou juntar meus dois módulos, o CS e o BL, referente ao Sales. Se vocês bem recordam, falei há poucos minutos, o CS é onde vai estar o nosso modelo de dados. E o nosso BL é onde vão ter também Server Actions ou Service Actions, que já utilizam daquelas tabelas e aplicam regras de negócio, por exemplo, acessos específicos, tratamentos de dados, junção de várias tabelas para fazer uma query mais avançada. Então, esse nosso módulo de lógica de negócio vai estar muito relacionado também com as definições que vamos fazer nas nossas histórias de usuário. Outra aplicação na nossa camada de lógica de negócio vai ser o Company Core. E dentro do Company Core, eu vou juntar todos os conceitos de negócio relacionados à empresa, que vai ser o Store, que vai ser as lojas, serviços e produtos, Employees e Customers, então serviços e produtos, colaboradores e clientes, isso tudo são conceitos de toda a empresa. Então eu vou juntar aqui dentro da minha aplicação Company Core. Poderia ter outras estratégias aqui alternativas para segmentar ainda mais essas aplicações. Poderia ser que cada um desses, para ter um ciclo de vida mais independente, fosse uma aplicação com outros módulos lá dentro. Poderíamos criar uma versão BL para cada um desses conceitos, mas a arquitetura ela sempre evolui. Então, durante o desenvolvimento da nossa aplicação, também vamos ter momentos onde vamos refatorar essa nossa arquitetura, onde vai estar mais claro e vamos evoluindo esses conceitos com base nesses princípios. E por último, também adicionei aqui alguns módulos a essas aplicações. O File vai ter o File CS, onde vai ter um modelo de dados que vai guardar os arquivos. O Kaizen Team vai ter aqui o Kaizen Team, que é onde ficou o CSS, e eu tinha repetido aqui Kaizen Team, mas pode ser também uma outra nomenclatura de sufixo utilizado pelo OutSystems, que é o Patterns. Então, é onde depois ficam ali alguns componentes de User Interface, alguns elementos específicos. E dessa forma, consegui aqui fazer o nosso primeiro brainstorm de como é que fica a nossa arquitetura das nossas aplicações dentro do OutSystems. Como é que ficam as nossas aplicações e os nossos módulos a partir das nossas histórias de usuário. Vamos agora para o OutSystems, onde eu vou criar algumas dessas aplicações e alguns desses módulos para você ver o exemplo na prática, já dentro do nosso ambiente da Kaizen Barbearia. Por isso, continua aí. Então, eu já estou aqui com o OutSystems aberto e, por acaso, eu já tinha aqui a aplicação Kaizen Backoffice. Então, dentro da nossa aplicação Kaizen Backoffice, eu já tenho aqui um módulo Kaizen Backoffice também. Por isso, dentro desse módulo, quero ver que vocês estão atentos aí ao conteúdo. Esse módulo e essa aplicação está dentro de qual nível dentro das camadas do Canvas? Deixa aí nos comentários. Eu não vou responder. Vou dar 5 segundos para pensar. Esse módulo, Kaizen Backoffice,
que vão ter aqui ecrãs, já vou estar dando essa dica, está incluído em qual das 3 camadas? Pausa esse vídeo e deixa lá no comentário. Kaizen Backoffice pertence à camada XPTO. Muito bem, acertou quem disse que o Kaizen Backoffice estava na camada de utilizador final, porque é dentro desse módulo temos aqui conceitos muito específicos e temos também o desenvolvimento dos ecrãs propriamente. Então, é onde o utilizador final vai estar interagindo. Então, esse é um módulo e uma aplicação de utilizador final. Ela fica dentro daquela camada que é pouco reutilizável. Então, já tem aqui alguns ecrãs, só mesmo o início. E vamos aqui para o que viemos fazer propriamente no OutSystems, que foi a construção aqui de algumas aplicações e módulos que vimos anteriormente. Então, vou escolher aqui criar por Scratch, vou criar uma aplicação de serviço, então, vou criar ali uma aplicação que vai pertencer àquele segundo nível de lógica de negócio, que vai ser a minha Company Core. Escolher aqui uma cor laranja e vou criar essa aplicação. Dentro do Company Core, como eu tinha já mapeado anteriormente, eu vou ter o Company CS, que eu vou escolher como Service, que é um novo tipo, de módulo dentro do OutSystems. Para além desse, eu tenho aqui outros 2 tipos de módulos, que é Blank e Extensão. O Blank, ele não está agarrado propriamente a nenhum tema específico. E o Extensão, depois, é aquele tipo de módulo que vimos, né, ou pode ser chamado também de Library, né, ou Biblioteca, que é aquele tipo de módulo que é completamente reutilizável e não está agarrado necessariamente a nenhum conceito de negócio. Nesse meu caso, eu vou criar como Service. Vou criar um módulo do Company CS. Vou já publicar uma primeira versão. Enquanto isso, deixa eu voltar aqui, ele já vai publicar aqui muito rápido para mim. Enquanto isso, eu vou também aqui adicionando outros módulos que eu já tinha visto. Então, o Store CS, onde vai ficar aqui as minhas lojas, criar aqui também como Service. E assim por diante. Agora é a etapa mais fácil, essa é criar os módulos. Então, vou criar aqui também o Employee CS. E assim sucessivamente, pessoal. Eu vou aqui também criar uma nova aplicação que vai ser, para que também fique um exemplo, para cada uma das camadas, né, já temos a Kaizen Backoffice, que é a camada de utilizador final, temos o Company Core, que é a camada lógica de negócio, e vou criar agora uma aplicação que irá servir como exemplo da última camada de biblioteca e integração, que são coisas mais genéricas. Então eu vou criar aqui também uma aplicação. Essa aplicação, como é que eu vou colocar aqui? Eu vou selecionar aqui como Reactive. E por que eu vou selecionar como Reactive? Já que é uma aplicação que vai servir como biblioteca. Porque vai ser a aplicação do team, da Kaizen, do tema, né, do CSS que vai ser construído. Então vai ter ali alguns elementos também de layout que vai ser construído através do Webblocks. E para isso eu vou precisar também dos elementos que ficam ali no bloco de interface do nosso desenvolvimento. Por isso não pode ser do tipo Service. Então vou chamar aqui de Kaizen Team. Vou colocar aqui a cor verde também, para dar também a ideia de qual nível. E eu vou criar aqui o nosso módulo também, Kaizen Team, que eu vou colocar como Library, que vai servir como nosso tema base para as nossas aplicações. Vou criar aqui também esse módulo. E vou publicar. Com isso, ficamos aqui com 3 aplicações. Cada aplicação se encaixa perfeitamente em uma das 3 camadas Canvas, né, do OutSystems. Então, a camada de utilizador final, camada de lógica de negócio e camada de integrações e biblioteca. Pessoal, com isso terminamos aqui o nosso vídeo sobre arquitetura em OutSystems, em pensarmos melhor e como é que funcionam esses conceitos de arquitetura dentro do OutSystems, por que são importantes. Espero que esse conteúdo tenha agregado valor para vocês,
que vocês estejam cada vez mais próximos de se tornarem verdadeiras máquinas em desenvolvimento OutSystems. Eu deixo aqui também na descrição desse vídeo um link para uma reunião onde vamos discutir mais sobre esse tema da arquitetura com base nesse mapa mental que eu construí aqui do Miro. Também fizemos essa nossa reunião para o vídeo dos requisitos, análise de requisitos, e correu muito bem. Tinha lá várias pessoas e fizemos brainstorm, discutimos sobre o conteúdo e foi muito interessante. Por isso, conto com vocês também nessa próxima sessão. Não deixe de ver então na descrição o link para o clube do Léo Andrade, do qual eu faço parte, e que é muito interessante para quem está no começo dessa jornada. O link para se cadastrar na nossa chamada, digamos assim, na nossa conferência, para discutirmos mais sobre o tema abordado nesse vídeo. E também não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.